Olá, pessoal. Já que não podemos estar fisicamente presentes, vamos tentar de uma maneira nova, uma maneira virtual, né? Como estamos aprendendo. Estamos passando por uma época onde a gente tem que aprender muita coisa diferente, onde nós estamos vivenciando muitas coisas diferentes e temos que nos adaptar, temos que dar o melhor de nós. Então, já que não é possível estarmos juntos fisicamente, que pelo menos seja virtualmente, cada um fazendo aí o que pode fazer para enfrentarmos essa crise, para enfrentarmos essa clausura de estarmos dentro de casa, muitos pela primeira vez na vida aí tendo mais tempo de estar dentro de casa, estar com a família, enfrentando, né, todos esses desafios que temos para enfrentar, com a certeza de que Deus está presente na nossa vida, está presente no nosso coração e que nós podemos sim fazer sempre o melhor a cada dia. Então vamos erguer o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos unidos pelo pensamento, pelo coração, em busca de aprendizagem. Que Jesus nos ilumine nesse momento, hoje e sempre. Que Jesus nos permita aprender uma nova lição e sermos bons alunos aqui nessa encarnação. Que Jesus nos ampare e que possamos estudar e aprender mais nesse momento com essa palestra que nós vamos aprender juntos hoje. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar de um tema chamado bons alunos. O que são bons alunos, né? Se nós perguntarmos para os nossos pais, para nossa mãe, né, para os nossos professores, se nós éramos bons alunos quando nós éramos crianças, o que será que eles vão dizer? Pensa nisso, né? O que eles vão falar para a gente? Que nós éramos bons alunos, que nós tirávamos nota 10, ou que nós éramos ruins porque nós tirávamos nota baixa. Ou eles vão falar que o bom aluno não depende da nota que tira, que o bom aluno é aquele que é amado, que é querido, porque faz boas coisas, porque cuida dos demais, porque cuida, se preocupa com os outros alunos. O que era bom aluno na nossa época e o que é agora? E se nós pensarmos no nosso filho, será que os nossos filhos são bons alunos? Nós vamos pensar somente se eles têm as melhores notas, ou nós vamos também pensar se eles são crianças queridas, crianças amáveis, crianças que se preocupam com o próximo, crianças que têm dificuldade de aprender, mas que continuam tentando, continuam aprendendo. O que é ser bom aluno? Isso é muito relativo. Então vamos confiar no Evangelho, vamos aprender, porque ninguém é perfeito. A resposta pode ser muito variada e todos nós temos que aprender, que nos adaptar e tentar entender que ser um bom aluno na vida, ser um bom aluno perante a Deus, às vezes são coisas diferentes, mas que com amor nós vamos conseguir chegar ao mesmo final. Então, os bons alunos não são só os que tiram as melhores notas, são aqueles que são considerados, que se preocupam com o próximo, que se preocupam com os outros. Então, ser bom aluno não depende só de inteligência, depende de comprometimento, depende de boas maneiras, depende de várias coisas. É um conjunto de avaliações. Então, antes de puxarmos as orelhas dos nossos filhos lá, dos nossos sobrinhos, achando que eles não estão sendo bons alunos assim, vamos ver um conjunto, né? Vamos ver quem eles são, quem nós somos como pessoas completas e não só avaliando um pedacinho ou uma única coisa que aconteceu na vida da gente, nos julgando por poucas coisas. Vamos analisar um conjunto. E para aprender melhor sobre isso, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, que se chama Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, não quer dizer que são pobres no sentido da palavra de não ter recurso, ou que são os desprovidos de inteligência. Os pobres de espírito, na verdade, são os que não são orgulhosos. Quando Jesus fala
que o reino dos céus não é para os orgulhosos, porque muitas vezes as pessoas mais inteligentes, elas têm um conceito tão alto de si mesmo, elas se consideram tão melhores, elas estão tão acima de tudo nesse mundo, e elas deixam de ser os bons alunos e deixam de ser as pessoas mais humildes, as pessoas com o coração mais aberto para os novos aprendizados. Muitas vezes os mais inteligentes, os maiores cientistas, os maiores pensadores, às vezes eles sabem que são tão inteligentes, que são os alunos notas 10, que eles deixam de se abrir o coração para os aprendizados, as coisas que Jesus nos deixou, para ser os bons alunos do Cristo. E também não significa que todos os inteligentes são as pessoas que não abriram seu coração a Deus. Isso é só uma maneira de dizer que os pobres de espírito não são aqueles que são pobres e desprovidos, mas sim exatamente aqueles que são pobres e que abrem o coração no sentido de sim, não tenho tanto aprendizado e estou aberta para todos os aprendizados de Jesus. Estou aberta para servir, estou aberta para ser caridosa. Isso somos pobres de espírito se nos abrirmos aos ensinamentos de Jesus e conseguimos principalmente colocar em prática. Porque só estar aberto, só estudar, só ouvir palestras, só ir para o centro, só ler milhares de livros, isso não vai adiantar nada se a gente não conseguir colocar em prática. Então, pobres de espírito são as pessoas que podem reconhecer que, sim, preciso ganhar mais aprendizado, preciso aprender, e não os orgulhosos que podem dizer, já sei tudo, já tirei nota 10 e não preciso mais de nada. Então, os seres mais inteligentes da Terra não significam que são os melhores alunos, os que por orgulho podem achar que não precisam mais de ensinamento. Pobres de espírito, então, significa os mais humildes, os que estão abertos a aprender e os que aceitam que nós somos todos iguais perante a Deus. Em uma parábola, a mãe dos filhos de Zebedeu, ela se aproximou de Jesus e disse assim: Jesus, aqui estão meus 2 filhos, e eu quero que eles tenham um lugar no seu reino, um ao seu lado direito e um ao seu lado esquerdo. E Jesus olhou para ela, os apóstolos olharam também, e ele disse assim: você está sabendo o que está me pedindo, né? Você tem certeza? Eles querem sentar ao meu lado, mas eles estão dispostos a beber o cálice que eu bebo? E eles disseram que sim. E aí Jesus disse: tá certo que um dia bebereis. Eu acredito realmente que vocês poderão beber o meu cálice. Mas estar no meu reino não depende da minha escolha. Estar aos meus lados, quem escolhe é meu Pai que estás no céu, porque só Ele sabe quem está preparado para isso. A mãe sempre pensa que o nosso filho, que eles são os melhores, que nós educamos, que nós fizemos tudo que podíamos fazer por eles. Conhecemos todos os aonde precisamos melhorar, mas isso fica dentro de casa, claro, né? Para os outros nós vamos falar que eles são os melhores, afinal de contas, nós que estamos educando. Só que quem sabe que realmente está se passando na casa da gente, quem sabe realmente o que é que nós estamos ensinando, quem sabe qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos, é Deus. E se nosso filho está disposto a beber o cálice de Jesus, que não é fácil, né? Vamos estudar a história toda de Jesus, tudo que Jesus passou, desde ter aceito reencarnar, desde ter aceito vir estar como nós, um ser de tanta luz que demorou séculos para poder diminuir a sua luz e tratar do seu perispírito para conseguir descer, porque nós sabemos que os seres mais iluminados têm um perispírito mais suave e se torna mais difícil de conseguir estar aqui entre nós. E Jesus conseguiu isso e veio ficar aqui conosco. E todo o tempo que ele passou aqui conosco, tudo que ele teve oportunidade de fazer, ele sempre se mostrou humilde. E ele esteve aqui, ele aceitou passar por tudo isso, para quê? Para nos ensinar,
para dar o seu exemplo para nós, para deixar os seus exemplos através das suas parábolas, para nós estudarmos, para nós aprendermos, para nós sermos os bons alunos que ele gostaria que nós fôssemos. E aí, então, nessa parábola, nós vemos que esses filhos da mãe de Zebedeu, que eles poderiam ser os melhores filhos do mundo, mas nem por isso era certo que eles iriam conseguir passar por tudo que Jesus passou de uma maneira tão iluminada, onde Deus pudesse os escolher para estar no reino dos céus. Um dia sim, com certeza, porque nós seremos deuses. Nós vamos conseguir, através da nossa reforma íntima, através da nossa melhoria espiritual, um dia nós seremos deuses. Mas se estamos aqui, todos juntos, na terra, passando pelos mesmos dissabores, as mesmas vicissitudes, tendo as mesmas oportunidades e cada um lidando com isso de maneiras diferentes, é porque nós estamos aqui em fase de aprendizagem, em fase de evolução, e sim, um dia conseguiremos o reino dos céus, um dia conseguiremos aprender e colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos deu. Então, para Jesus, nós precisamos ser bons alunos na vida e não só bons alunos na escola. E se pudermos ser as duas coisas, bons alunos na escola, bons alunos na vida, dentro de casa, que melhor para a gente, né? Que conseguimos ser. Precisamos ser bons alunos perante os ensinamentos de Cristo. Jesus, quando ele veio até nós, ele foi pregar, ele escolheu os pescadores de Cafarnaum para passar suas histórias. Ele não foi atrás dos mais letrados, dos sacerdotes, dos mais estudiosos. Ele foi atrás daqueles que eram considerados pobres de espírito, porque estavam em disposição para aprender com Jesus, para aprender os seus ensinamentos e passar para frente. Nós precisamos ser esses pobres de espírito, de entendermos que precisamos aprender e, mais do que tudo, que entendemos que precisamos ser puros de coração, ter boa vontade e pregar junto com Jesus, levar os seus ensinamentos para frente. E não é através de palavras que nós vamos fazer isso. Ninguém precisa estudar e sair por aí pregando, fazendo palestra, de jeito nenhum. É dando exemplo, é mostrando o que nós podemos fazer. Não adianta só estudar. Tem uma história no livro chamado uma história chamada Aprendendo por Exemplos, no livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, o volume 3. Essa história conta um jovem que ele foi falar com seu mestre e ele disse assim: mestre, como é que se chama aquela pessoa que sabe toda a verdade, mas ela não consegue explicar essa verdade em palavras? E o mestre disse assim: se chama uma pessoa muda saboreando o mel. Ele falou: e aquela pessoa que não entende nada da verdade, não sabe de nada, mas fala, só fica repetindo aquilo que está ouvindo. E o mestre disse assim: esse se chama um papagaio imitando as palavras de outra pessoa. E aí esse mestre complementou que nós não devemos nos preocupar só em falar a verdade, mas em vivenciar a verdade, sempre buscá-la dentro de nós mesmos e com a nossa consciência segui-la. Porque nessa vida nós temos muitos professores, mas nós temos poucos mestres. Porque os professores são aqueles que sabem a verdade e falam, aprenderam e estão passando para frente, mas não internalizaram aquilo. E os verdadeiros mestres são aqueles que estão aprendendo, vivenciando e através dos seus exemplos passando esses ensinamentos para frente, ensinamentos de amor, ensinamentos de caridade. E nós aprendemos por exemplos, e foi por isso que Jesus precisou reencarnar aqui entre nós, para que nós pudéssemos ver o exemplo, porque nós, quando aprendemos por exemplo, nós aprendemos de verdade, a gente não esquece. E quando nós só ouvimos alguma coisa, sem vivenciar aquele exemplo, é fácil de esquecer. Então, precisamos nós nos tornarmos
os mestres para os nossos filhos, os mestres para a nossa família e para as pessoas que estejam ao nosso redor. Estamos só começando, estamos aprendendo, mas precisamos saber que é possível, porque Jesus está conosco e Ele veio aqui passar tudo isso para a gente, através de seus exemplos, o que é possível e o que é preciso fazer. Tem uma outra história onde um grupo de alunos na sala de aula estudava as 7 maravilhas do mundo. E o professor deixou com que eles aprendessem por si só, que eles decidissem por eles mesmos quais seriam as 7 maravilhas do mundo. E eles estavam fazendo esse trabalho, discutindo, e o professor perguntou: "E aí, né? Qual foi a conclusão que vocês chegaram? O que vocês acham disso das 7 maravilhas do mundo?" Então eles listaram lá, concordando, não concordando, eles conseguiram chegar num consenso final e eles disseram assim: que as 7 maravilhas do mundo seriam o Taj Mahal, a Muralha da China, o Canal do Panamá, as Pirâmides do Egito, o Grand Canyon, o Empire State Building e a Basílica de São Pedro. Mas tinha uma menina num canto, só prestando atenção, e ficou quietinha. E aí o professor foi lá e falou assim: "Você não conseguiu fazer o exercício? Você teve dificuldade? Como é que eu posso te ajudar?" E ela falou assim: "Olha, são tantas as maravilhas desse mundo que estava muito difícil para mim escolher quais seriam as 7. É muito difícil escolher só 7 maravilhas." E aí o professor disse para ela: então, por favor, compartilha com a gente quais são as 7 que você escolheu. Você não precisa concordar com todos os alunos. Você pode ter uma visão diferente desse mundo." E aí ela leu para eles quais foram as 7 maravilhas do mundo que ela escolheu. E ela disse assim: ver, ouvir, tocar, provar, sentir, rir e amar. Não preciso falar que todo mundo ficou quieto, né? Porque para ela, a verdadeira aluna daquela sala, ela conseguia enxergar que as maravilhas do mundo são as maravilhas espirituais. São essas maravilhas que nos fazem ser pessoas melhores, que nos fazem mais felizes, e não as 7 maravilhas materiais do mundo. Nessa época que nós estamos vivendo, todos dentro de casa, tentando se proteger, nós estamos dando muito mais valor. Ninguém está podendo viajar para ver quais são as 7 maravilhas do mundo. Ninguém está podendo viajar para ver quais são as maravilhas do mundo, quais são os melhores museus do mundo, quais são as obras de arte. Mas estamos vivendo um momento onde as pessoas estão abrindo essas obras de arte para todos, online, de graça. Hoje estamos vivendo um momento aprendendo a estar dentro de casa, procurando novas coisas para fazer. Nós estamos aprendendo, como essa aluna, que as 7 maravilhas do mundo, e tem muito mais maravilha, são maravilhas que estão no nosso coração, no nosso corpo. Tocar, sentir. Que saudade do abraço das pessoas que trabalham comigo. Que saudade do abraço de toda a minha família, das festinhas de aniversário. Hoje nós estamos dando valor a essas coisas, muito mais do que demos antes. Hoje nós estamos aprendendo, estando mais sensíveis a tudo que estamos vivenciando. Tudo que nós, alunos do Cristo, tudo que nós estamos aprendendo com esse vírus. Bichinho tão pequenininho, dá nem para ver, né? Sensível ao calor, ainda bem que estamos aqui no Brasil, que quase todo dia é calor aqui, né? Nosso inverno dura que uma semana. O que nós estamos aprendendo? Estamos aprendendo a nos olhar dentro de casa, a dar mais atenção para quem está dentro do que para quem está fora. Estamos sendo os maiores alunos do mundo, nunca aprendemos tanta coisa em tão pouco tempo. Saímos de casa para ir trabalhar todo dia e pedimos a Deus: "Ai, eu queria tanto fazer o tal do home office, né? Queria tanto ter um tempinho para ficar em casa, poder trabalhar em casa de vez em quando." Ninguém está mais aguentando fazer isso. Nós pedimos, não pedimos? Às vezes a gente não sabe pedir, né? Jesus deu pra gente muito mais tempo para ficar em casa. Ai, não temos tempo para os nossos filhos.
Estão tudo dentro de casa agora. E a gente não sabe o que fazer com eles. Alguém está conseguindo? Fica aí com seu pensamento, não dá para ouvir, mas eu tenho ouvido a quantidade de pessoas que estão aprendendo a lidar com as crianças dentro de casa. E por conta de tudo isso, voltamos a ser os alunos, voltamos a buscar novas maneiras de viver, de entreter, de estarmos com as nossas crianças, estarmos com os nossos familiares. Estamos aprendendo que podemos ver os museus online, obras de arte online, que a gente nunca talvez tinha parado para pensar que quantos já estavam disponíveis na internet, mas a gente prefere usar a internet, eu preferia, né, para ver o Facebook, para ver a Instagram, para ver coisas que nem sempre eram a nossa realidade. E nós estamos aprendendo a mudar. Você abria as redes sociais e parecia que a vida de todo mundo era uma maravilha, que ninguém tinha problemas. Porque a pessoa reclamava de dinheiro, mas estava postando um mês de férias na internet. A gente falava, ué, só eu que não consigo? A pessoa reclamava da vida, mas estava sorrindo, postando as fotos com a família, todo mundo sorrindo. E a depressão dentro de casa aumentava, porque você via a foto das outras pessoas, você via a felicidade das outras pessoas e você falava que em casa não tá bem assim, não tá tão feliz. Que mundo que eles vivem que eu não estou conseguindo? E hoje você tá vendo todo mundo postar que tá tendo que aprender ou reaprender a viver com a própria família. As pessoas que moram sozinhas, que às vezes falavam, eu não tinha tempo, eu nunca tive tempo para mim mesmo. Agora precisa ficar sozinha dentro de casa, aprendendo a conviver com si próprio, aprendendo um artesanato, aprendendo talvez um novo idioma. Quantas vezes nós reclamamos? Nós não temos tempo para estudar um outro idioma. Quantas pessoas falam outro idioma? Eu queria tanto falar, agora eu tenho tempo. Por mais que seja difícil para algumas pessoas para trabalhar dentro de casa, mais difícil ainda do que trabalhar dentro de casa é ver o que tem para ser feito dentro de casa. Quanto nós estamos aprendendo a dar valor às pessoas que trabalham dentro de casa. Como é difícil. Você trabalha em algum lugar, você trabalha fora, o seu trabalho, você entrega seu trabalho, né? O seu trabalho tem fim. Mesmo que seja um trabalho repetitivo, mas você está produzindo, você está entregando. E aí você fica dentro de casa e você vê que o trabalho dentro de casa não tem fim. E você aprende a dar mais valor para essas pessoas. Você acorda de manhã, toma café, começa a trabalhar, fazer seu trabalho, se você consegue fazer um home office, ou você consegue ajudar a criança, ou você vai fazer um artesanato, mas você tem que parar para você fazer almoço, porque quando eu estou fora, eu almoço no meu trabalho. E aquela pessoa que faz o almoço, a pessoa que lava a louça, ela não faz o meu trabalho. Então nós dividimos tarefas no nosso trabalho. E aqui dentro de casa nós estamos acumulando tarefa. Mas mais uma vez estamos sendo alunos, aprendendo a dar valor à nossa casa, à nossa família e principalmente às pessoas que cuidam das tarefas dentro da nossa casa. Nós estamos aprendendo, reinventando as brincadeiras que nós tínhamos antigamente para poder cuidar dos nossos filhos. Antigamente, quando acabava a energia elétrica em casa, era um momento onde todo mundo corria para a sala, ficava tudo pertinho do lado do outro, porque acabava na casa, acabava na rua, ficava tudo escuro, não tinha vela, mas o que tinha mesmo era um monte de criança morrendo de medo do escuro. E aí nós nos juntávamos, e como não tinha celular, não tinha tablet, computador com bateria disponível, né? Nós ficávamos conversando, os nossos pais, os nossos avós, contando da infância deles, contando as coisas que eles faziam para se divertir. Nós contando um para o outro como é que foi que eu ganhei essa cicatriz no joelho, como é que eu caí, brincando na rua. Isso era tão gostoso, era tão divertido. Às vezes, em dia de chuva, que não dava para ir para o quintal, nós brincávamos dentro de casa, com jogos de tabuleiro. Quem não lembra do Banco Imobiliário, dama, seja lá o que for. Quantas coisas nós brincávamos e hoje essas crianças nem conseguem, nem sabem o que é. Acabou.
E hoje, com a nossa ajuda, elas estão reaprendendo a brincar com o jogo de tabuleiro, a interagir, a conversar, a não conversar só pela internet, a conversar dentro de casa. Quanto aprendizado, quanta oportunidade de sermos bons alunos, quanta oportunidade de sermos bons alunos nos ensinamentos de Cristo, exercendo a paciência, exercendo a gratidão. Quanta gratidão pelos professores que nós temos nesse mundo, pelos professores dos nossos filhos. É porque quem está achando que é difícil cuidar de um ou dois dentro de casa, imagina um professor que tem 20, 30, às vezes até mais dentro da sala de aula. Que seres iluminados, que seres cheios de paciência e amor ao próximo. Que bênção de termos professores na nossa vida e nas vidas dos nossos filhos. Estamos exercendo a caridade pelo amor ao próximo. Estamos exercendo a paciência dentro da nossa casa. Estamos exercendo a gratidão, dando valor às pessoas que fazem aquilo que nós não somos bons em fazer. Estamos apanhando para conseguir fazer um tiquinho do que eles conseguem fazer com muito mais facilidade. O quanto estamos aprendendo com tudo isso. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, o item é chamado Necessidade da Caridade segundo Paulo. E ele diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se não tiver caridade, serei como bronze que soa em um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso nada me serviria. A caridade é paciente, a caridade é branda, é benfazeja. A caridade não é enjubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não se espeita do mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Isso está em Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e capítulo 13. Quantas coisas nós aprendemos com tudo isso. Quanto nós estamos tendo a oportunidade de vivenciarmos a caridade. Nós aprendemos, Jesus veio entre nós, Jesus deixou todos os ensinamentos possíveis com seus exemplos, todos os ensinamentos possíveis através dos seus apóstolos, e nós temos acesso a tudo. E nós não precisamos sair de casa para ir na papelaria comprar o Evangelho ou para comprar qualquer outro livro que possa nos ajudar. Nós temos online e cada vez mais temos literatura online. E nós, como brasileiros, somos muito abençoados, porque não há país nesse mundo que tenha tanta literatura sobre o Evangelho quanto nós temos. Não há país nesse mundo que tenha tantos expositores espíritas abençoados como já tivemos e como temos. Quantas criaturas que estiveram entre nós aqui encarnados, Madre Teresa, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, que até hoje cuida de nós, Jesus. Quantos vieram aqui nos ensinar com seus exemplos? Quantos psicografaram dias e noites, Chico Xavier, Divaldo e quantos outros, para deixar tudo que nós precisamos para estudar.
mas nós só seremos bons alunos se quisermos. Nós só vamos aprender se quisermos. Se deixar o joguinho de lado, se deixar o Facebook, se deixar as coisas que não nos levam a nada. Precisamos ouvir notícia, claro, precisamos saber o que está acontecendo no mundo, precisamos ter a nossa própria opinião e precisamos mais do que nunca orar pela opinião geral do planeta, pela opinião dos outros e pela nossa, para termos certeza que estamos tendo a nossa opinião com uma misturinha de amor, com uma misturinha de caridade, pensando sempre na paz do mundo, pensando na nossa paz interior, pensando na nossa família que está aqui conosco, dia a dia, nos aturando. Não é fácil, não. Ficar sozinho é difícil. Ter que lidar consigo mesmo. Quanta coisa nós estamos aprendendo. Quanta gratidão de estarmos passando por isso e tendo a oportunidade de aprendermos. Que Jesus continue nos ajudando, nos mostrando os caminhos corretos, nos dando os mecanismos de aprendizado, nos mostrando que às vezes nós pedimos coisas que nós não temos certeza se é bom ou não, que às vezes nós achamos que o que é bom para a gente é bom para os outros, que nós achamos que já sabemos de tudo, que não precisamos aprender. Quantas coisas nós estamos aprendendo? Eu convido a todos a aprender cada dia mais e sermos bons alunos nos ensinamentos de Cristo, acreditarmos em nós mesmos, acreditarmos no nosso potencial, cuidarmos das nossas crianças, cuidarmos com muita paciência dos nossos idosos que até então mandaram em todo mundo, decidiam as coisas e agora estão sendo mandados. Uma mãe prendia 8 filhos dentro de casa, agora 8 filhos não conseguem prender uma mãe dentro de casa, né? Porque ela não está acostumada a ser mandada. Então vamos ter paciência, vamos ter caridade para conosco mesmos, no nosso aprendizado, no nosso dia a dia, na nossa evolução. E para encerrar, eu queria ler para vocês uma música de Tim e Vanessa, mas eu convido a todos a procurar na internet, a procurar no YouTube, que vai ser muito mais interessante ouvi-los cantando do que escutar eu lendo, mas eu preciso ler para vocês, porque se eu cantar vai começar todo mundo a sair, ninguém vai assistir. Tim e Vanessa. Olha o mundo à tua volta, mas não te esqueças de ti. Tem as forças das árvores, a beleza das flores, a pureza das águas e muito mais. Tu tens a importância do sol e o encanto da lua, a liberdade dos pássaros, o poder da semente, a fluidez dos ventos e muito mais. Tu és mais que matéria, que atração e sensação, que instinto e mecânica. Não ignores a força de que nos faz especiais. Rega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te, ó doce vento, voa em ti, sê pelos seres, se Deus para eles, quanto Deus é para ti. Que Jesus nos abençoe e possamos continuar na nossa caminhada, na nossa evolução, que o Mestre seja sempre presente na nossa vida, nos ajudando a sermos pessoas melhores, a praticarmos a caridade e o amor ao próximo, pois fora da caridade não há salvação. E nós podemos, nós vamos conseguir, nós vamos aprender e vamos mostrar ao Cristo que aprendemos e que fomos os seus bons alunos um dia. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Que assim seja.